Irmãos, eu não sei os irmãos, mas a água para mim é muito refrescante. De fato, a água mata a minha sede. Se é que em algumas circunstâncias eu preciso ser lembrado pela minha esposa que água mata a sede. Vira e mexe, eu sou confrontado em tentar matar minha sede com qualquer tipo de refrigerante, em particular Coca-Cola, né? Olha os irmãos, né? Bem geladinha vai, né, irmãos? Mas por vezes eu tento de fato matar a sede ali, né, do meu corpo. Deu, Filipinho? O Filipinho está atrapalhando, irmãos. O que está acontecendo? Você desligou o computador agora. Você vai passar lá atrás? Olha que eficiência, irmãos. Veio liberar aqui o espaço para mim. Obrigado, Felipe. Felipe, às vezes fica aqui, a gente fica meio escondidinho atrás, né? Você veio. Mas por vezes eu sou tentado a matar a sede ali, né, do meu corpo, né, a minha necessidade com suco. Confesso aos irmãos que eu prefiro mais um refrigerante. Porque essa é uma necessidade humana. Todos nós sentimos sede. Mas o refrigerante, o suco, irmãos, ele não mata a sede. Ele engana temporariamente. Ele traz aquela ideia, aquela satisfação temporária, aquilo que aparentemente é gelado e me auxilia nessa necessidade humana, mas não mata a minha sede. O que de fato mata a sede do meu corpo é água. E quando precisamos então pensar nessa necessidade, mas não agora no quesito fisiológico, físico, carne, corpo, mas se parássemos para pensar no nosso espiritual, será que a nossa alma também tem sede? Será que a nossa alma precisa de alguma coisa para saciá-la? Será que com um copo de água, bem geladinho, bem refrescante, eu consigo de fato saciar a necessidade do meu coração, da minha alma? A Bíblia apresenta para a gente, irmãos, o deserto que o homem vive em sua alma. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que somos totalmente pecadores, estamos completamente afastados do Senhor. Mas a Bíblia também nos apresenta a resposta para saciar a sede da nossa alma. Jesus Cristo. Eu ia pedir para os irmãos observarem comigo, mas agora eu vou ter que dar uma adaptada aqui. Os irmãos não precisam abrir sua Bíblia não, só preste atenção. A Bíblia nos apresenta ou nos dá algumas respostas a respeito de quem é Jesus. A Bíblia nos apresenta um pouco a respeito daquele que é o único capaz de saciar a sede da nossa alma. Em Mateus capítulo 14, versículo 33, parte B, a Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus. O texto diz verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Há um reconhecimento de uma pessoa em relação a Cristo Jesus. João 3,16, um texto bem mais conhecido por nós. A Bíblia apresenta Jesus não apenas como Filho de Deus, mas como Salvador do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra mais, tenha vida eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 15, continua apresentando para a gente a figura de Jesus, como agora o primogênito da criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na verdade, irmãos, eu poderia ficar aqui com os irmãos a noite inteira olhando para textos das Escrituras que apresentam as diversas qualidades de Jesus como aquele capaz de saciar a alma do homem. Essas características e muitas outras nós encontramos nas Escrituras que mostram para a gente que Cristo é o único caminho que o homem necessita para ter a sede da sua alma saciada. Mas hoje nós vamos olhar para um texto específico que apresenta Jesus como mais uma de suas qualidades, a fonte da água viva. Abra sua Bíblia então em João capítulo 4, os versículos de 1 a 26. Eu já ia vir aqui no mouse, irmãos. João capítulo 4, os versículos de 1 a 26. Um texto muito conhecido por nós. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana.
João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. Eu vou ler e, por favor, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim a palavra. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Fechar os nossos olhos e vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez nos alimentarmos com a Tua palavra, Deus. E eu clamo ao Senhor que diante de um texto tão conhecido por nós, Deus, sejamos sendo tocados pelo Senhor e possamos compreender aquilo que o Senhor deseja tratar conosco nessa noite, Deus. Fala aos nossos corações, que nessa noite haja salvação, que nessa noite haja reconciliação, que haja desejo sincero, Deus, verdadeiro, de ver uma vida santificada na Tua presença, Deus. Capacita cada um de nós, Deus, tanto a mim na exposição, quanto aos meus irmãos, no entendimento correto da Tua palavra, Deus. É em Teu nome que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, de fato, nós lemos, como eu acabei de orar aqui, esse é um dos textos bem conhecido por nós como igreja. Mas ao contrário daquilo que sempre ouvimos a respeito desse texto, o foco dessa passagem não está na samaritana em si. O foco dessa passagem não está nos relacionamentos dessa mulher, nos 5 homens que ela já foi casada, e embora o 6º agora não seja o seu esposo, a ênfase que se é dado de fato nesse texto,
ou a ênfase que deveria ser dada nesse texto, é na mensagem salvadora de Cristo Jesus, que tem poder para transformar judeus e gentios, homens e mulheres, aqueles que se sentem então indignos da presença do Senhor. O foco desse texto está no reconhecimento de pecados que ele apresenta aqui. O foco dele está no fato de ser tocado, o homem ser tocado, alcançado por Cristo Jesus e ter o perdão dos seus pecados concedido. O texto nos diz aqui, irmãos, no versículo 3, 4, que Jesus saiu da Judéia e parte para Galiléia, pois uma confusão havia se instalado ali entre os judeus ali da Judéia, né? O povo estava criando algumas situações difíceis ali, e o texto diz para a gente que Jesus sai então da Judéia, vai com destino à Galiléia, mas no versículo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Será que essa expressão aponta apenas uma necessidade geográfica? Será que o fato da gente encontrar no versículo 4 a ideia de que Jesus precisava passar por Samaria é porque Jesus não tinha outros caminhos e geograficamente era melhor passar por ali? É óbvio que não, irmãos. Jesus tinha algo para fazer em Samaria. Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia. E Jesus, tomando o caminho mais curto pelo sul, ele passa por essa cidade chamada Sicar, que o texto nos dá informações. Essas terras, irmãos, elas foram dadas lá em Gênesis, capítulo 48, versículo 22. Depois, irmãos, por favor, leiam em casa, anotem aí. Essas terras foram dadas por Jacó a José. E é por isso que nós encontramos aqui, então, esse poço, nessa cidade chamada Sicar, que levava o nome de Jacó, no versículo 6. E Jesus, cansado da sua viagem, ele decide parar exatamente nesse poço, para beber água. O texto nos diz que, no versículo 7, que vem então uma mulher samaritana com o intuito de simplesmente tirar água daquele poço. Talvez sequer pensando na possibilidade, na realidade eu posso afirmar isso, não haveria na mente daquela mulher a possibilidade de ter um encontro com o Salvador da sua vida naquele dia. E Jesus, encontrando com aquela mulher, ele olha para aquela mulher e diz: olha, me dá um pouco de água para beber. E essa mulher, surpresa, diz que um israelita jamais conversaria com uma mulher samaritana. Então Jesus, depois dessa afirmação da mulher samaritana, Jesus lhe apresenta o real objetivo de estar ali. E se apresenta a essa mulher como a fonte da água viva. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco nessa noite, irmão, sobre essa expressão. Jesus como a fonte da água viva. E quais seriam as implicações desse momento, nesse trecho das Escrituras, para nós como crentes hoje, onde Jesus se apresenta como aquele que sacia a alma do homem. Você pode estar pensando: pastor, mas eu já tive a alma, ou a minha alma saciada em Cristo Jesus. De fato, eu já sou salvo em Cristo Jesus. E o que mais eu preciso saber a respeito desse texto? O que mais eu preciso saber a respeito dessa realidade? O texto vai nos ensinar grandes coisas a respeito de Jesus como a fonte da água da vida. Eu queria apresentar aos irmãos, então, duas implicações importantes nesse texto. De fato, irmãos, olha, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Mas eu queria trabalhar com os irmãos dois pontos específicos. Duas implicações que são explícitas nesse texto. Quanto Jesus se apresentando como aquele que é a fonte da água da vida. A fonte da água da vida pode saciar a sede de todos os homens. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um texto no mínimo intrigante para os judeus, para aqueles homens da época que esperavam a vinda do Messias. Como é que pode um judeu, na realidade, como é que a gente pode
pudesse contemplar o diálogo de um outro judeu e de uma mulher samaritana. Uma vez que os judeus consideravam os samaritanos como uma raça impura, uma raça cerimonialmente, racialmente impura. Jamais um judeu tocaria num samaritano, jamais um judeu se aproximaria de um samaritano, principalmente na condição de pedir algo a esse homem ou a essa mulher impura. E isso é reconhecido pela mulher no versículo 8. Como samaritana, ela sabia das dificuldades que ela enfrentava em relação aos judeus. E ela olha para Jesus e diz assim, não é possível que o Senhor está olhando para mim, olhando para aquilo que as pessoas me identificam como impureza, como impura, alguém que não poderia ter de fato relacionamento com o povo santo de Deus, e o Senhor está me pedindo água? E diante desse questionamento, Jesus se apresenta a essa mulher como o Filho de Deus. Ele diz o seguinte, olha, se você, mulher, conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido água, e ele lhe daria água viva. Se de fato essa mulher, irmãos, estivesse contemplando naquele momento, reconhecendo Jesus como Deus, ela se renderia imediatamente. O fato de conhecer a Deus, o fato da gente já ter entregue o nosso coração a Deus, e você poderia estar pensando, pastor, mas essa mulher ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, então de fato, se chegou a mensagem da salvação para ela ali, é lógico, imediatamente ela se colocaria de joelhos na presença de Deus, porque a grande oportunidade de vida e vida eterna estava diante dos seus olhos. Mas eu queria trazer para nós como crentes, se de fato, ou o fato de nós já conhecermos a Deus, o fato de já termos tido a nossa alma saciada pela fonte ou pela água viva, melhor expressão ainda, isso te mantém em um estado de rendição diária, irmãos. Isso mantém a gente nessa alegria que o pastor acabou de... Assim, às vezes eu fico um pouco indignado comigo, porque a gente precisa de testemunho das pessoas vindo de lugares difíceis, para que a gente olhe para a nossa vida, para o nosso coração, e a gente contemple que, de fato, Cristo nos salvou, e nós precisaríamos estar o tempo todo alegres na presença de Deus, vivenciando cada oportunidade da salvação recebida, desenvolvendo essa salvação com tremor e temor, como nos sugere as Escrituras, contemplando, adorando e servindo a Deus, andando rendido aos pés daquele que já saciou a necessidade da nossa alma. E talvez para você que nunca ouviu falar a respeito de Jesus, o convite da rendição é hoje. De ter aquele vazio do seu coração que só você sabe que tem. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e está lá aquele buraco, aquele vazio só pode ser saciado pela presença do Deus que te ama e que deseja te salvar. Toda uma visão errada aqui, irmãos, já contextualmente falando, faria com que muitos judeus, olhando para a pessoa de Cristo, não reconhecessem como Messias prometido no Antigo Testamento e o rejeitassem. Nós estamos falando daqueles que já se achavam dignos, porque haviam sido escolhidos como povo de Deus. Já por uma interpretação errada das Escrituras, estavam contemplando Jesus em vários momentos e não lhe dando de fato a adoração que Cristo necessitava, ou que Cristo desejava desses homens. Para nós como crentes que já encontramos Cristo Jesus, às vezes nos achamos já tão dignos de tudo. Já nos sentimos tão saciados por tudo, já temos tantas coisas, já temos tantas oportunidades, que deixamos de viver uma vida rendida aos pés do Senhor. E passamos a confiar em nós mesmos.
Em nenhum momento, irmãos, encontramos na Bíblia que a salvação de Deus era exclusiva ao povo judeu. Pelo contrário, Deus havia salvado, ou dado a salvação a esses homens, ou dado a oportunidade da salvação a esses homens, para que uma vez então, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, pudessem anunciar às nações o Cristo que haviam encontrado. O que encontramos é Deus escolhendo um povo que o representasse, então tendo as verdades reveladas nas mãos, pudessem anunciar essa mensagem salvífica ao homem perdido. Essa era a mensagem de Cristo para a mulher samaritana aqui, irmãos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus e a salvação eterna estavam sendo oferecidas a essa mulher, considerada por aqueles que se achavam dignas, impura. Quando eu estava estudando essa mensagem, irmãos, vinha uma questão à minha mente. Puxa vida, eu não sou judeu. Mas eu confesso aos irmãos que algumas vezes, no decorrer da minha vida cristã, eu já me senti digno de ter sido salvo. Olhava para mim e via que uma pessoa que já conhecia tanto de Deus, primeiro que a minha situação de eternidade já havia sido resolvida. Eu estava numa igreja que pregava a palavra de Deus, tinha irmãos em Cristo, nossa, que me auxiliavam na minha caminhada cristã, tantas oportunidades, minha vida transformada. Mas por muitas vezes agi como judeu. Tão preocupado comigo e olhando para as pessoas à minha volta e tratando as pessoas como impuras. Como não dignas da graça e da misericórdia, serem alcançadas pelo amor de Cristo Jesus. E veja bem, irmãos, eu nunca esbocei isso por meio de palavras, eu creio que nenhum de nós faria isso. Mas na nossa omissão, no dia a dia, lá no nosso trabalho, é como se declarássemos que aquelas pessoas não são dignas de ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nos ocupamos demais com as coisas desse mundo, deixamos de brilhar a luz de Cristo lá na nossa escola, na faculdade, no meio da nossa família, é como se olhássemos para as pessoas dizendo, olha, o problema da minha vida foi resolvido. Perdão a expressão, irmãos, mas para mim que vocês se explodam. Somos salvos, nós já bebemos da água da vida, nós já entregamos o nosso coração a Cristo e por muitas vezes achamos que isso é suficiente. Ficamos então preocupados, envolvidos nas nossas discussões eclesiásticas, nos programas denominacionais, a gente gosta disso. A gente se apega à estrutura ética, religiosa e nos esquecemos de cumprir o nosso papel como dispenseiros do Evangelho. Precisamos ser lembrados o tempo todo que o nosso vizinho daqui ainda não conhece a Cristo, que o nosso vizinho daqui ainda não conhece a Cristo, que o nosso vizinho aqui da frente não conhece a Cristo. Quer ver, irmãos, como se aplica assim um pouco mais, vou botar um pouco mais de prática nisso. Somos salvos em Cristo Jesus, amém? Temos as nossas responsabilidades como crentes e uma delas é anunciar o evangelho da salvação àquele que ainda não contemplou a Cristo e não teve sua alma saciada. E eu pergunto aos irmãos, cadê os não crentes daqui? Cadê as pessoas que nós oramos durante a semana? E investimos tempo em convidá-las, em trazê-las, para que pudessem beber da água da vida. Na realidade, eu vou um pouco mais além, irmão. Será que durante a semana lembramos que tem gente morrendo de sede à nossa volta? E quando resolvemos fazer, então, decidimos fazer o nosso papel, pecaminosamente, ficamos escolhendo as mais merecedoras, aquelas que achamos mais fáceis na abordagem, ou de alguma forma são dignas, tem algo bom que a gente olha nelas, tem cara de crente. Jesus está mostrando para essa mulher samaritana que ele veio para morrer por judeus, ele veio morrer por gentios, por samaritanos,
por aqueles que de fato necessitam e reconhecem que são de fato necessitados. Jesus morreu por eles e não somente por nós. Eu afirmo aos irmãos que não há problema tão grande que a cruz não resolva. Não há pecado tão grande que Jesus não perdoe. Não há caráter tão mau que Cristo não transforme. É só olhar para a nossa vida. Você de fato crê que Cristo pode transformar qualquer pessoa? Que Cristo de fato veio e morreu para que aquele que de fato crê tenha vida eterna? Então pregue, meu querido irmão. Jesus nos ensina aqui, indo até essa mulher samaritana, e diante de um problema contextual ali, um problema ali relacional mesmo, Jesus anuncia a essa mulher: olha, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Pregue, meu querido irmão, sem distinção, e Cristo, de acordo com a sua vontade, com o seu bom propósito, trará salvação ao coração daquela pessoa ou não. Conduzirá essa pessoa a tomar a água que saciará a necessidade do seu coração ou não. Cabe a mim crer que Jesus é a fonte da água viva, que pode saciar a sede de todos os homens, e pregar sem distinção. Quem é o samaritano? Quem é aquele impuro que precisa tomar a água da vida? A segunda implicação, meus irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, volto a dizer aos irmãos, esse texto aqui é fantástico, poderíamos ficar aqui umas 5 mensagens, tive que optar em pontos específicos dela. Mas a segunda implicação, quanto à expressão fonte da água da vida, ou a água viva, é que a fonte da água viva produz satisfação e vida eterna. Os irmãos encontram base nos versículos 13 a 15. Irmãos, a proposta de Jesus não era simplesmente de ir lá e dar de beber um pouco de água para aquela mulher. A água proposta aqui, ela uniria para sempre a vida de Jesus com aquela mulher samaritana. O propósito de Jesus não era ali trazer algum tipo de alívio momentâneo para aquela mulher, lembrar ela que ela estava num contexto talvez machista, ou talvez que sofria algumas discriminações, ou então trazer ela para um casamento feliz, saudável, ou então curar o seu filho, ou libertá-lo de alguma dependência da época. A água proposta por Jesus aqui uniria a vida daquela mulher para sempre com a dele. Jesus estava falando da vida eterna, irmãos. Mesmo diante da realidade de morte física, Jesus estava anunciando à mulher a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus estava oferecendo aquilo que normalmente a gente oferece quase como um metiolate. Jesus estava oferecendo a essa mulher satisfação, não temporária, mas eterna. Versículo 14, irmãos, acompanhem comigo, diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que Cristo oferece ao homem perdido. É isso que Cristo oferece ao homem que ainda não teve o seu coração saciado. Ao contrário das pregações que normalmente ouvimos nos dias atuais. Alguém está vendo aqui Jesus oferecer um empréstimo temporário? Ou uma resolução financeira? Ou algum tipo de cura física? Veja bem, lembrando da nossa mensagem da semana passada, Jesus pode fazer tudo isso. Eu estou oferecendo a essa mulher salvação da sua alma. Essa mulher havia vivido uma vida toda, irmãos, presa em seus pecados. O texto fala para a gente aqui, na verdade o texto apresenta para a gente um deles, que é o caso da imoralidade. E mesmo assim Cristo veio ao seu encontro,
dando a oportunidade para essa mulher ter então a sua vida transformada, restaurada, os seus pecados perdoados. Meus irmãos, já notaram o quanto a nossa mensagem da cruz, em algumas situações, a gente apresenta de uma forma enganosa às pessoas? Inclusive chamando de mensagem da cruz quando nem sequer tocamos na realidade e na necessidade dela, quando anunciamos. Pregamos um Jesus que pode, ou que promete, uma transformação na vida terrena dos homens. Pregamos um Jesus que resolve problemas. Eu pergunto aos irmãos, quem é que não quer ter os seus problemas resolvidos? A gente prega um Jesus que promete restaurar a nossa vida sentimental. Quem é que não quer um grande amor? Ou restaurar o seu casamento? Em algumas situações, como representantes de Deus, oferecemos, como eu disse lá no início da nossa mensagem, refrigerante ao invés de apresentarmos a água que sacia. E quando fazemos isso, ou chegamos ao ponto de oferecer às pessoas refrigerante ao invés de água, é porque nós já estamos acostumados a nos saciar com refrigerante. Eu queria que os irmãos observassem que Jesus não ficou tentando vender a ideia de céu para essa mulher samaritana aqui. Ele afirma, olha, se você me aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, você será liberta da escravidão do pecado, você será liberta da condenação do inferno, que te faz cega, que te faz impura, quanto às coisas de Deus ou aos olhos de Deus. Eu te ofereço água, comida, casa, alegria, paz, mas para a eternidade. João capítulo 14, versículo 6, um texto conhecidíssimo por nós. Jesus se apresenta nesse texto como o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa esse texto dizendo, ninguém vai ao Pai bebendo refrigerante. Ninguém chegará na presença de Deus achando simplesmente que a igreja é um ambiente legal para se criar filhos, para se libertar o homem das drogas, para ter cura física, para ter aquela paz no seu casamento. Se é que Cristo providencia todas essas coisas também. Se for da sua vontade. Mas a Bíblia diz que para chegarmos na presença de Cristo, ou na presença de Deus, de fato termos essa vida eterna apresentada nas Escrituras, precisamos ter um encontro verdadeiro em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Reconhecer que somos pecadores, e reconhecer que de fato Cristo morreu em nosso favor. Não há outra fonte, irmãos. Não há outro tipo de água. Não há salvação em outro lugar, em outra pessoa. A gente pode tentar procurar alguém que vai resolver os nossos... Não há salvação eterna, não há salvação da condenação do inferno, somente por meio de Cristo Jesus. Essa mulher já ouvira falar sobre o Messias. Essa mulher já tinha ouvido falar em algumas situações que esse homem viria, o Messias de Deus viria para anunciar as boas novas da salvação. E Jesus então vem no versículo 21 e se apresenta como o Messias a essa mulher. Ele diz, creia em mim. Esse creia em mim, meus irmãos, na realidade ele desperta em mim uma certa incomodação. Porque na realidade, ao anunciar o evangelho da salvação às pessoas, o anúncio do evangelho que deveria produzir satisfação e vida eterna, na realidade a gente oferece às pessoas que creiam em nós, que creiam no nosso convívio, que creiam na ajuda daquelas pessoas que já estão lá na igreja há algum tempo, se é que todas essas coisas cooperam para o nosso crescimento.
Mas para que haja salvação na vida daquele que ainda não teve a sua alma saciada, há necessidade de crer apenas em Cristo Jesus. Versículo 23 diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os eleitos, os escolhidos de Deus, os salvos, não os religiosos, o adorarão em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Se Deus procura esse tipo de adorador, irmão, aquele que de fato teve saciada a sua alma pela água viva, como podemos oferecer refrigerante e anunciar um evangelho enganoso às pessoas? Sentarão aqui, conviverão conosco, acreditando de fato que a simples presença deles dominicalmente os conduzirá à presença de Deus. E não! Jesus diz no versículo 26, eu sou o Messias, o que vocês procuram, o que vocês esperam, sou eu que estou falando com vocês. Meu querido irmão, para o homem ter satisfação e vida eterna, ele precisa acreditar que Cristo é o único Senhor e Salvador de sua vida. E eu penso então, irmãos, diante de verdades tão claras como essas, estamos nós aqui, os já saciados, às vezes andando, né, na nossa caminhada cristã, como aquele que já sabe tudo, que se sente digno, que não precisa mais ouvir da palavra, não precisa mais tomar dessa água constante. Talvez estejamos nós aqui fantasiando um Deus, tentando tornar mais atrativa a mensagem, porque a mensagem pregada é pesada demais. Estamos nós aqui tentando fantasiar a mensagem, fazendo com que ela seja mais agradável e aceita. Quando Jesus olhar para essa mulher samaritana, ele diz assim: olha, quem não beber daquilo que é verdade, não terá sua sede suprida. Quem não reconhecer a mim como Senhor e Salvador, não herdará o reino dos céus. Você crê nisso, irmão? Você crê mesmo que aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não herdará o reino dos céus? O que estamos então anunciando às pessoas lá fora? As pessoas precisam ver que de fato aquele vazio do nosso coração, a sede da nossa alma já foi saciada. As pessoas precisam de fato, ao olhar para a nossa vida, para as nossas ações, para as nossas palavras, de fato verificarem a verdadeira mensagem que transforma, que liberta. As pessoas precisam olhar para a gente e de fato verem que nós cremos. Que Cristo nos basta. Que a alegria da salvação não é abalada por absolutamente nada que a gente possa estar vivendo. Que desejamos ardentemente o dia do encontro com o nosso Salvador. Temos tido um compromisso, irmãos. Ou na realidade, temos um compromisso, não com homens, mas com Deus, de pregar as verdades das Escrituras. Mas eu pergunto aos irmãos mais uma vez, essas verdades continuam sendo atraentes e vivas para você? Aquilo que deveríamos estar anunciando às pessoas lá fora, que tem poder para saciar a sede da alma daquelas pessoas, continua saciando a sua. Que adianta a gente falar de vida eterna, quando o que as pessoas olham, contemplam na nossa vida, nada mais é do que busca pelas coisas terrenas.
De fato, temos bebido da água da vida, irmãos? Com muita clareza que Cristo se apresenta para essa mulher samaritana. Sem dúvida nenhuma, a mensagem de Cristo vem e atinge o coração, a vida dessa mulher. Depois os irmãos podem continuar relendo lá o texto em casa. Essa mulher volta para a sua aldeia e traz uma multidão de pessoas para ouvirem da mensagem daquele Salvador. Ou seja, a alma daquela mulher estava sendo saciada, ela precisava compartilhar com aqueles que ainda não encontraram essa saciação. Vemos a alegria dela ao testemunhar que Cristo lhe havia anunciado. Nós vemos aqui os frutos de transformação da vida dessa mulher no versículo 39. Os irmãos podem ler lá em casa. A promessa de Cristo foi cumprida, mulher. Nunca mais você terá sede. A promessa de Cristo em saciar os homens estava sendo cumprida. Pois através da vida dessa mulher, anteriormente sedenta, muitos estavam vindo a Cristo. Cadê os muitos que estão vindo após você? Cadê os muitos que estão vindo após mim? Na verdade, eu gostaria de concluir essa mensagem, irmãos. Primeiro, tomando um pouquinho mais da minha água. Acabei de tomar mais um bom gole dessa água, que tem o necessário para saciar as minhas necessidades carnais, fisiológicas. Eu acabei de tomar e daqui a pouco terei sede novamente. Mas nessa noite nós relembramos que Cristo veio e morreu em nosso favor, nos dando a água da vida, capaz de nos saciar pela eternidade. Não saia daqui nessa noite sem entregar o seu coração a Jesus Cristo. Pode ser que amanhã nós não teremos mais a oportunidade de tomar na realidade esse copo de água sim, mas de tomar essa água que nos foi apresentada nessa noite. Meu querido irmão, se você já bebeu da água da vida, não saia daqui como alguém sedento. Pode ser que não tenhamos tempo amanhã de tomar mais um gole. Eu queria que nós estivéssemos abaixando as nossas cabeças agora, irmãos. Estivéssemos orando. Eu queria orar com os irmãos, pedindo ao Senhor que de fato Deus na realidade, mantenha o valor dessa verdade que acabamos de presenciar bem clara nos nossos corações. Eu queria orar com os irmãos para que cada vez mais tenhamos sede, fome da palavra de Deus e que estejamos buscando na palavra de Deus a saciação da nossa alma. Queria que nós estivéssemos orando agora na presença do Senhor, pedindo a Deus que Deus nos ajude a sempre estarmos dispostos a levar outros. Aquele que é único e capaz de suprir a sede da alma dos homens. Jesus Cristo, Senhor. Diante do testemunho que o pastor acabou de dar aqui para a gente na frente, reconheça diante do Senhor que nós temos tido tanto para nós e tanto para oferecermos. Temos recebido em abundância. Precisamos estar prontos para dividir. Mas não uma mensagem enganosa. Mas a mensagem bíblica do amor de Deus que vem para salvar e restaurar o homem perdido.
Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque, em primeiro lugar, o Senhor já saciou a sede da nossa alma, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, porque constantemente, por meio da Tua palavra, temos a oportunidade de ter a nossa alma saciada, Deus. Queremos te agradecer, Deus, porque temos tudo na mão para apresentar a outras pessoas a fonte da água da vida, Deus. Porque nós já a conhecemos. Nós já a experimentamos, Deus. Agora eu clamo, Senhor Deus, que de fato que as verdades que foram apresentadas nessa noite não saiam da nossa mente, do nosso coração. Precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta, Deus, para estarmos pregando o Evangelho que salva, que transforma, que redime, Senhor Deus. O Evangelho de fato que apresenta o homem no seu estado de pecador, necessitado do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor, Deus. Nos perdoa todas as vezes que nos omitimos nessa mensagem, ou tentamos de alguma forma, Deus, carnalmente fantasiá-la, mascará-la. Nos ajuda de fato a sermos compromissados com o Senhor, com a Tua palavra, Deus. Estarmos atentos àqueles que estão à nossa volta e que carecem, Senhor Deus, da fonte da água da vida, Deus. Nos dá oportunidades essa semana, Deus querido. Na realidade, as oportunidades já estão lá, Deus. Nos ajuda a Te obedecer, Senhor Deus. Nos ajuda a anunciar com convicção aquilo que cremos, Deus. Somos muito gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mais uma vez somos gratos ao Senhor pela abundância que temos, Deus querido. Louvado seja o Senhor por isso. Nos ajuda a vivermos com ela e a administrarmos de forma a honrar o Senhor, Deus. Deus, eu louvo o Senhor também pelos dízimos, pelas ofertas, Deus querido. Eu louvo pela Tua igreja, Deus. Eu louvo por cada membro, por cada congregado, por cada visitante que entrou aqui nessa noite. Que nós temos mais uma oportunidade de poder contemplar o Senhor, Deus querido. Deus, muito obrigado pela vida do pastor que voltou em segurança, Senhor. Deus, tanto para nos ensinar, tanto para compartilhar, Deus. Peço ao Senhor que estejamos sensíveis e prontos para ouvir, para receber tudo aquilo que o Senhor deseja trabalhar conosco, Deus. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Pedimos ao Senhor pelos enfermos da nossa igreja, por aqueles que estão passando algum tipo de tribulação, de dificuldade. Traz a memória desses queridos irmãos, Deus, a realidade da Tua presença confortadora, a certeza da Tua soberania, Deus, do Teu cuidado. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem nos dado em abundância, Senhor Deus. Nos leve em paz para os nossos lares nessa noite. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, queria que você ficasse sentado, tivesse um tempinho de oração pessoal, ora pela sua semana, pelos desafios que virão. Peça a Deus para que Deus coloque pessoas na sua semana para você anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma, a fonte da água da vida que já saciou a sua alma. Abaixe sua cabeça. Tem esse tempinho de oração pessoal, eu estarei à porta cumprimentando os irmãos.